Amigas e amigos, o Brasil do golpe atual está cada vez mais parecido com o Brasil da era FHC, da era neoliberal, que segundo Miguel Arraes era um rabicho da ditadura militar, a mesma lógica econômica, semelhante também em alguns aspectos políticos, um certo totalitarismo que se deve fundamentalmente pelo controle da mídia, do sistema político de forma autoritária, totalitária, né? E agora a gente está vendo a volta aí do discurso da privataria. O presidente golpista Michel Temer anunciou a privatização da Eletrobras e tem também uma entrevista do Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, que ele está dizendo um candidato a presidente com uma plataforma reformista, neoliberal, claro, né, que prometa manter o esforço do atual governo para controlar despesas e arrumar as coisas, as contas públicas, terá boas chances nas próximas eleições. Aí ele fala do populismo, que o Brasil experimentou populismo, não deu certo, é isso, né? Tudo que diz respeito ao povo é populismo. Como não deu certo? A política deles é que está dando certo? Né? E aí vem a lógica, a discurseira novamente da privataria. Tem até aí uma entrevista dessa Helena Landau, né, que foi presidenta do BNDES na época da privataria, a chefe do esquema da privataria, quem queria comprar uma empresa do Estado, ia lá pegar dinheiro do Estado e depois dava como pagamento títulos podres. Aquele rolo que eles fizeram lá. E ela está dizendo que ela, o Edmar Baixa, o Gustavo Franco, o Luiz Roberto Cunha, que é a turma da privataria daquele tempo, podem sair do PSDB se o Tasso Gereissati deixar de ser o presidente. Essa briga das facções que tem dentro do PSDB. O Tasso Gereissati de um lado e do outro lado o Aécio Neves, junto com o José Serra, Luiz Nunes, Ferreira e etc. Né? Porque é isso, né? Essa turma tem um discurso absolutamente totalitário. Né? Para eles, as suas teses estão acompanhadas da verdade absoluta e não tem nada que a sociedade, o Estado, Deus, eu, você podemos fazer. Não é uma questão objetiva, eles dizem, né? E acabou a história. É o totalitarismo. Né? Por isso que são golpistas, autoritários, ditatoriais, totalitários e malandros acima de tudo. Né? Naquele período lá, é importante a gente sempre recordar aquilo, né? Que as privatizações... Né, com as privatizações, né, a riqueza do país foi ainda mais concentrada, né, nas mãos de poucos, as maracutaias que eles fizeram lá, né, e também com isso consolidou-se a categoria dos excluídos, que aliás é um termo que sumiu do dicionário brasileiro na era aí Lula e Dilma, né, quer dizer, o Estado naquele período foi um mero gerente, né, da privataria. E o pior é que as privatizações não reduziram, eles diziam que era para reduzir a dívida pública, o déficit público, é a mesma coisa que nós estamos vendo agora com essa história da Petrobras, o mesmo discurso, né, para cobrir os rombos criados, né, e é um discurso cera deles lá, né, elevaram os juros com isso, com esse discurso, e criou essa ciranda, essa farra que consome quase metade do orçamento público, né, quebraram a União, quebraram os estados, quebraram os municípios, estão todos quebrados porque tem que pagar, abastecer essa boca faminta dos juros da Selic, né. Isso tem um outro acontecimento muito emblemático, né, que foi o representante de comércio dos Estados Unidos, o tal do Robert Zoellick, né, que o Lula chamou ele de sub, né, que ele veio aqui dar palpites, às vésperas da posse do Lula, né, que pediu mais privatizações. Olha aí a privatização, que aliás, né, o programa, a lógica da privataria vem do governo Collor. Né, o Fernando Henrique, quando assumiu o Ministério da Fazenda no governo de Itamar Franco, simplesmente anunciou logo de cara que o programa continuaria. E deu no que deu, a gente sabe o que aconteceu. Né, e esse Zoellick aí dizendo que o Brasil tinha que privatizar, tinha que abrir mais a economia e tomou um pito do Lula, né? Uma história mais ou menos conhecida. Essa parecia uma questão superada, porque são os veios que eu falei, que históricos. Né? Quando o Brasil avança um pouco, eles procuram um jeito de quebrar os contratos, quebrar o contrato do governo democraticamente eleito agora de novo, né? Romperam com o programa de governo eleito e estão aplicando aquele programa de governo que vem da era Collor, né? Do governo Collor. Né? Parecia uma questão superada, né? Porque o Lula foi reeleito em 2006 combatendo duramente a privataria, né? Parecia que o país tinha acordado, né, para essa lógica, para essas verdades, né? O Lula denunciando, né? E até então, até pouco tempo, era impensável, né, que um candidato a presidente pudesse fazer o que ele fez, denunciar as mazelas das privatizações perto de uma eleição, até longe de uma eleição. O Lula foi reeleito, né, e exatamente cumprindo o que ele falou, né, acabou com essa história de privataria, acabou com tudo isso.
né, e tomou medidas, ele anunciou medidas e tomou medidas no sentido de enfrentar o problema da paralisia econômica que já vinha de há muito tempo. Né? E ele disse que não estava mais disposto a tolerar quem estava querendo brincar em serviço. Talvez um recado para o Palocci, que adotou, né, uma certa linha do projeto neoliberal, né, até que o Palocci caiu, né, caiu pelos motivos errados, essa que é a questão, caiu pela pressão golpista com o objetivo de atingir o Lula, mas ele vinha adotando, sem dúvida, uma política neoliberal, né? E o Lula enfrentou tudo isso, né, venceu essa herança maldita do Fernando Henrique Cardoso, que era a estagnação econômica, o descaso com o crescimento da economia, e fez por merecer o seu lugar único na história. O Fernando Henrique, é bom a gente lembrar, né, que essa religião dele, esse dogma, esse sectarismo deles, que eles diziam, né, que era para bater a dívida pública, liberar bilhões de dólares. O Fernando Henrique cansou de dizer isso, a mídia, né? Privatizar para bater a dívida pública e liberar bilhões de dólares, ele disse numa entrevista, das despesas com juros para financiar investimentos sociais, ou seja, reduzir a dívida, né, paga menos juros, consequentemente investe em programas sociais. Ele disse em uma ocasião, o Fernando Henrique Cardoso, que eu vou até ler aqui a frase que ele falou: cada um que prega contra as privatizações deveria ser obrigado a escrever 1000 vezes por dia, enquanto houver uma empresa estatal, um analfabeto ou uma criança mal nutrida no país. A democracia exige as privatizações para reduzir a dívida e liberar as despesas com os juros para gastos nas áreas sociais. Como se sabe, o dinheiro da privataria sumiu, a dívida pública explodiu e a taxa de juros continua aí estratosférica. Esse é um debate ideológico, portanto, né? Não é uma questão objetiva, como eles dizem, arbitrária. Né? Isso tem desdobramentos na política, aquela lógica de que a política é a expressão concentrada da economia. Né? Quem fica com o quê nessa farra que eles fazem aí, né? Quem paga o pato, no final das contas, como os trabalhadores estão pagando com as reformas neoliberais, mesmo dentro deles, as facções que se formam, é isso, para decidir quem fica com o quê. Né? O Grupo Globo, essa facção do Grupo Globo vem perdendo a parada. É importante que a gente atente para isso também. Por isso que ela recrudesce seus ataques. O Rodrigo Janot, que é homem da Globo, está aí anunciando que pediu, né, o impedimento do ministro Gilmar Mendes para julgar aqueles habeas corpus, alegando que ele tem proximidade lá, que ele é a esposa do Gilmar Mendes, tia do noivo do casamento lá com a filha de um daqueles empresários que o Gilmar Mendes teria sido padrinho. Eu já falei aqui a história do compadrio do Sérgio Moro com aquele Gebran, aquele desembargador lá. Quer dizer, quem foi verificar aquilo? Ele desmentiu, mas cadê? Mas dá para confiar nessa gente? É verdade ou é mentira que ele é compadre? Se não é compadre pelo aspecto religioso, é compadre, conforme eu comentei aqui, compadre, os dois ali de tititi, né? Os dois são compadres. Concretamente é isso aí. Né, troca de favores e etc. Um julgando em segunda instância o que o outro decide em primeira instância. Né, quer dizer, as facções do golpe, né? É isso aí que eu venho falando. E o Moro vem se utilizando, tem casos aí, outros casos escabrosos também, vem se utilizando da sua velha técnica, né, de afrontar o Estado Democrático de Direito, porque isso é uma pedra no caminho dos golpistas, né? Eles precisam estrangular o Estado Democrático de Direito para levar a lógica do golpe adiante. E aí, alguns exemplos aqui. Por exemplo, esse bloqueio do João Santana, que o marqueteiro, que a mídia diz que é o marqueteiro do PT, né, está aí doente e tal, pedindo um desbloqueio de 10 milhões de reais, que não tem dinheiro para pagar as despesas, nem para fazer a defesa. O Moro foi lá e mandou bloquear. Ele desbloqueou, depois voltou atrás e mandou bloquear. Ou seja, para estrangular a defesa, o Estado Democrático de Direito. Cria-se essa bagunça política. Agora ele também condenou o Renato Duque e mais 4 executivos da Andrade Gutierrez, que era a indústria da maracutaia, das delações premiadas. É isso que ele quer. Cadê as denúncias que o Duque fez? Quem apurou? Como outras tantas? Por que não se apura primeiro e tal, faz o rastreamento de tudo, rastrear o dinheiro, cadê o dinheiro, quem pegou, quem gastou, quem pagou e tal, para depois fazer a condenação? Não, ele faz a condenação exatamente para fazer a maracutaia, a indústria da delação premiada. É isso, né? Eles bagunçam todo o sistema político para impor o seu ditame econômico, os seus interesses econômicos. Né? E do outro lado também não fica muito atrás, porque o Rodrigo Janot... aliás, o Gilmar Mendes, né, que anunciou essa história aí de semipresidencialismo. Ele diz que é algo que combina o nosso antigo modelo presidencial ou quase imperial com o parlamentarismo. Agora, e os russos?
como diz, combinou com os russos? E o povo não participa disso? O povo já rejeitou o parlamentarismo em 2 ocasiões. Como é que fica a história? O povo não é consultado? Olha aí como são lógicas golpistas dos 2 lados. E também a gente pode pegar do outro lado essa denúncia ao senador Romero Jucá que o Rodrigo Janot fez aí ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, guerra de facções se utilizando das maiores torpezas de ambas as partes, né, para ver quem que fica com o quê do produto que eles assaltaram. Mas o que interessa mesmo, no fundo, é a questão econômica. Isso aí que a gente... É isso, né? A política é a expressão concentrada da economia. Que o Temer diz que inicia hoje, né? Tá lá a história da reforma política que eles estão tentando votar hoje. Ele diz que inicia uma ofensiva corpo a corpo com os parlamentares para aprovar o quê? A reforma da Previdência. Olha aí como é a questão da economia. Aí é aquela história, né? O Estadão, né, diz que eles são muito cínicos, né? Ele foi lá ouvir, né, na França, o sociólogo Alain Touraine, né, que ele disse que, o Touraine disse que apesar de tudo que aconteceu no Brasil, com as reformas que estão sendo implementadas e tal, o país vai continuar andando. Bom, se é assim, a gente fica um pouco mais tranquilo, né? Precisa ir ouvir alguém lá na França para dizer que o país vai continuar andando. Agora, aquela história, né? Para onde? E a nave vai. Para onde? A gente sabe. Muito obrigado pela atenção. Um abraço, divulgue outra da notícia e até a próxima.